Será que nossas escolhas alimentares não fazem parte de uma verdade maior? Vocês já refletiram que comer é um ato político de cuidar da gente, cuidar do produtor local, do produtor orgânico, cuidar da nossa microbiota, cuidar do planeta? E uma pergunta que eu também quero que vocês reflitam, que é algo que me rege muito, é que a saúde é o nosso maior legado. A nossa saúde pode ser o nosso maior legado. O jeito que a gente cuida da saúde, o amor que a gente deposita, o empenho, a importância diária que a gente deposita em cuidar da gente, cuidar de quem a gente ama. Isso me rege muito, eu quero falar para vocês a seguir. Então, vou contar minha história. Há 20 anos atrás, eu trabalhava no ambulatório de um dos grandes hospitais aqui de Porto Alegre, e eu recebia pacientes encaminhados da área rural que plantavam grãos, plantavam linhaça, chia. E eu já estudava muito esses grãos, os benefícios que eles tinham para as doenças cardiovasculares, que era o motivo do encaminhamento para mim. E eu ensinava eles a germinar a semente, a colocar nas vitaminas, a inserir na alimentação diária deles, porque eles não sabiam usar o grão. Só que eu fui chamada pela direção do hospital, dizendo que não tinha estudos naquela época suficientes para eu fazer aquela afirmação. Então, eu fui convidada a me retirar do ambulatório e ir para outro setor. E foi ali que eu vi que eu não podia seguir aquele caminho de trabalhar em instituições, seguindo cartilhas com um padrão alimentar que eu não concordava, que não era a minha verdade, e eu não queria seguir vivendo essas consequências, né, de trabalhar com o que a gente não acredita. E foi aí que nasceu um propósito que eu trabalho hoje. E foi aí que eu quis empreender, criar produtos, mostrar para as pessoas que é possível uma alimentação de verdade, uma alimentação prática, saudável e que nos traz vitalidade, que cria vínculo com o que faz sentido para a gente. E nisso eu descobri a alimentação viva, a alimentação raw food, que é um movimento de filosofia mundial, né, que foi instituído pela Anne Wigmore em 1985, na Califórnia, e que aqui no Brasil o Dr. Alberto Perimanez Gonzalez fundamentou essa prática, e eu tive o prazer de trabalhar com ele, fui responsável pelos retiros, pela cozinha desses retiros, baseada em alimentação viva. E foi aí que eu pensei em trabalhar com isso o resto da minha vida. Então, foi aí que surgiu a vontade de criar um espaço de consciência, um restaurante, mas que era muito mais do que um restaurante, era um portal de saúde, onde a gente consegue mostrar para todo mundo que é possível uma alimentação baseada em plantas, uma alimentação baseada na alimentação viva, que nada mais é do que explorar o alimento na sua melhor forma, explorar a potência do alimento vindo da terra, o alimento germinado, que ele fica ativado em proteínas, enzimas, minerais. Imaginem só a gente comendo os brotinhos de rabanete, que são milhares, a gente consegue comer um bowl de brotos de rabanete, comparado com um rabanete que a gente consegue comer numa salada. E olhe lá, né? Então, a potência desses grãos, a gente consegue muito mais densidade nutricional comendo brotos do que comendo a própria comida. Então, isso me cativou muito, e agora a gente tem um espaço que oferece essa alimentação baseada em plantas. E aqui um exemplo, né, da terra comestível que a gente faz, que é um mix de sementes, para mostrar, para resgatar, né? Não tanto o sabor, texturas, mas resgatar esse vínculo com a comida. Né? A gente quer que vocês entrem no espaço e percebam o vínculo de quem plantou, né? De conectar vocês com a agricultura local, a agricultura do lugar, explorar plantas alimentícias que nascem em volta da gente, a gente não sabe que a gente pode comer. Então, explorar essa diversidade alimentar.
né? Porque a gente acredita que comer é um ato de vínculo, né? Então, lá no restaurante, a gente quer que vocês explorem esse sabor e percebam que o que está no prato, né? Aquela emoção que a gente, quando acaba uma comida, é porque pulsa, né? A gente pulsa a vida, mesmo que a gente acabe aquela refeição, né? Tem consequências essas nossas escolhas. E mais, né? Mais do que vínculo, perceber que o alimento ele tem nutrientes invisíveis, né? A gente se nutre das bactérias que a gente come e tudo que vem da terra tem esses micro-organismos mágicos que nos regem o nosso humor, regem nossas emoções, regem a nossa imunidade. E há quem diga, né, que o solo, a gente é a extensão do solo. Um solo saudável tem as mesmas bactérias que a gente deveria ter no nosso intestino. E isso rege a nossa saúde. Então, quando a gente come alimentos orgânicos, que tem essa camada, né, de biofilme, de micro-organismos, capazes de fazer com que a nossa saúde dê um boom todos os dias. Né? Então, aqui a gente tem a nossa torta, baseada em plantas, com açúcar das frutas. Então, essa torta é sem nada de produto animal. E com as frutas íntegras, né? Até para o morango com a sua folha, que é riquíssima em vitamina C, né? Ferro, então comam a folhinha do morango também. E outra curiosidade que nos rege também, que faz com que fique mais concreta a nossa necessidade de comer verdes, de comer alimentos folhosos, é que a molécula de clorofila ela é muito similar à molécula de hemoglobina. Né? A única diferença é que no centro da hemoglobina a gente tem o ferro e no centro da clorofila a gente tem o magnésio, que é responsável por mais de 300 reações enzimáticas no nosso corpo. Ele rege a saúde cardiovascular, saúde óssea. E acontece quando a gente... Por isso que a gente, principalmente o Dr. Alberto, fala muito nisso, que quando a gente toma um suco verde com água do próprio verde, das próprias frutas, a gente está fazendo uma transfusão sanguínea no nosso corpo. Né? Tanto que a gente consegue também passar... Se a gente passar um suco verde sem nada de água, só com a água coloidal, né, que a gente chama. Tem a mesma densidade do sangue, um suco verde sem água. A gente pode curar machucados, a gente pode curar doenças de pele, né, ajuda no tratamento, no caso. Né? Então, ela é muito poderosa. Tá? Essa troca que tem entre hemoglobina e magnésio. Então, cada garfada é uma escolha. Lá no restaurante, a gente vê as pessoas se emocionarem com a comida. Já vi várias vezes, né, de vir falar comigo e perguntar, nossa, né, como que vocês fazem uma comida tão saborosa, né, totalmente baseada em plantas, e de ter gratidão pelo pessoal da cozinha, de querer ir agradecer a comida, porque realmente a gente... toca no vínculo, né? A gente estreita esse vínculo da comida do processo, né? da terra até o nosso prato. Então, pensem nisso. Né? Eu vou deixar uma perguntinha aqui para vocês, alguns pensares, né? Da gente resgatar livro de receitas familiares, né? De perguntar para vocês qual foi a última vez que vocês se emocionaram fazendo uma refeição, ou oferecendo uma refeição para alguém, ou comendo uma refeição. Né? Se vocês sabem de onde está vindo a comida, quem é que está plantando, se está olhando no olho do produtor. Né? Se foi a última vez que vocês foram na feira, saber olhar no olho, saber quem é que está plantando aquela comida para vocês. Porque a gente é o que a gente come. Mais do que isso, nós somos as bactérias que a gente come. E mais do que isso, nós somos o que a gente escolhe nutrir, as relações que a gente nutre, né? O que a gente escolhe para a gente, os nossos pensamentos. E eu
eu convido vocês a praticarem, comam mais comidas cruas, comam mais vegetais, mais germinados, mais brotos, porque as consequências elas são revolucionárias. Obrigada.